bem-vindos a mais um programa. Hoje eu pretendo concluir a nossa devocional de Mateus capítulo 11. Nós falamos em nosso último encontro a respeito de João Batista. Jesus falou e afirmou que João Batista era um profeta. E encerramos o nosso diálogo, a nossa devocional, na passagem em que Jesus repreendia os seus ouvintes. Principalmente, claro, ele se referia aos fariseus, aos homens ali da lei, os mestres estudiosos da lei que o cercavam e que estavam fechados para ouvir a mensagem de Jesus e para compreenderem aquilo que João Batista havia feito. Porque o próprio João Batista, no profeta, apontou Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus, o Salvador. Mas aqueles homens não aceitavam a mensagem de João Batista, assim também não aceitavam a mensagem de Jesus. E Jesus os compara a crianças birrentas, crianças que quando você pede para fazer alguma coisa, elas não fazem, quando você pede para elas não fazerem, elas vão lá e fazem. E Jesus então chama eles dessa forma de crianças birrentas. Hoje nós vamos agora dar início a essa reflexão a partir do verso 20 de Mateus 11 até o verso 24. Diz assim o texto da palavra de Deus: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Ora, veja só, Jesus então começa a fazer aqui uma comparação de cidades que haviam sido condenadas por Deus no passado, com relação às cidades agora em que ele estava pregando o reino de Deus. Nesta comparação, Jesus está mostrando que as cidades que haviam sido condenadas por Deus pelos seus pecados tinham um coração mais sensível, porque se elas tivessem visto os milagres que Jesus estava realizando, eles teriam se arrependido, é o que Jesus está dizendo. Entretanto, as cidades que ele cita, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, que estavam vendo o Messias realizando milagres, não se deixavam se quebrantar pela ação de Deus. O coração deles é mais duro do que o coração daquelas cidades que Jesus citou que haviam sido condenadas no passado. Por isso o verso 24 diz: Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Por quê? Porque a responsabilidade deles então será menor diante de Deus. O conhecimento deles é menor do que estas cidades contemporâneas a Jesus estavam vivendo. É claro que quando Jesus está falando de cidades, ele não se refere à cidade física, ele se refere à população dessa cidade, às pessoas da cidade. Mas ele não está se referindo a todas as pessoas da cidade. Ele se refere principalmente
aqueles homens, os doutores da lei, aqueles que exercem a autoridade sobre a cidade e que impedem que a palavra de Cristo, o reino de Deus, possa chegar ao coração daqueles que habitam a cidade, dos pequeninos da cidade. É interessante, né? Estes homens, eles ficam tentando derrubar Jesus, eles ficam tentando, de alguma forma, achar um erro em Jesus. E isso nós percebemos agora nos versos 25 ao verso 27. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus está mostrando exatamente isso, que os pequeninos receberam do Pai a luz para compreender a mensagem de Cristo, enquanto aqueles que se diziam doutores da lei, autoridades sobre aquelas cidades, homens de maior conhecimento, haviam endurecido seus corações de tal forma que rejeitavam a Jesus, rejeitavam a sua mensagem, rejeitaram a pregação de João Batista. Ora, e Jesus então, ele diz que louva ao Pai, porque deu aos pequeninos a capacidade de conhecer aquilo que estava oculto, o mistério. Mistério é aquilo que a gente não conhece, mistério é aquilo que está encoberto, mas o mistério foi revelado, é isso que Jesus está nos mostrando. O mistério é o Evangelho de Jesus, que foi dado aos homens. O Evangelho de Jesus, ele não é algo para ser especulado filosoficamente. O mistério que foi revelado é que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para a salvação de todo aquele que nele crer. E ele vem e revela o amor do Pai, a glória do Pai a todos os homens. Esse é o grande mistério. Não existe nada para ser filosofado, não é algo para ficar especulando. O Evangelho exige de nós uma resposta. Eu creio nessa verdade. Cristo é o Filho de Deus, Deus Filho encarnado, que por mim veio morrer numa cruz para me salvar, e Ele é a expressão da glória do Pai. Esse é o grande mistério. Foi revelado, foi entregue a todo aquele que crê. E Jesus estava feliz que os pequeninos estavam crendo nisto. Os homens, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento religioso das leis de Moisés, não conseguiam enxergar esta verdade. Mas os pequeninos, esses conseguiram perceber esta verdade. E Jesus então convida todas as pessoas, no verso 28 ao verso 30, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem ela é muito interessante porque normalmente nós usamos para dizer às pessoas que se você está cansada, está desempregado, você está cansado da doença, você está cansado disso, cansado de diversas questões da vida, né, de adversidades, lutas, do teu casamento está ruindo, do teu filho está nas drogas, você está cansado, vem para Jesus que Ele vai te dar descanso. Mas, de fato, esse texto não está dizendo isso. Embora, eu quero deixar claro que Jesus tem todo o poder
de conceder sim para você o trabalho, de libertar o seu filho das drogas, de restaurar o seu casamento. Jesus tem sim esse poder. Você pode buscar Jesus, porque Ele vai sim operar milagres na sua vida se você der ouvido aos seus ensinos. Se você obedecer a sua palavra, a bênção dele fluirá na sua vida. E o caos que a sua vida pode estar hoje irá sendo consertado, ao ponto de Deus colocar ordem na sua vida. E você terá uma vida tranquila, cheia de paz. Mas o texto, ele se refere de fato a uma outra questão. Veja só, Jesus estava falando de homens que eram como crianças birrentas que não conseguiam ouvir o que ele estava dizendo. Estes homens da lei, estes doutores, estes sábios religiosos, que detinham a lei de Deus e dessa forma, talvez o reino de Deus nas suas mãos, pela força. Estes homens colocavam sobre o povo um jugo muito pesado. Cada um destes doutores da lei, cada mestre, eles faziam uma interpretação a respeito da lei de Moisés. Por exemplo, segundo a lei de Moisés, o sábado era um dia para ser santificado, onde todas as pessoas deveriam descansar. A palavra sábado significa, na verdade, descanso. O descanso era realizado no sétimo dia. Segundo a lei de Moisés, no sábado, todo judeu estava proibido de trabalhar. O sábado era um dia santo para o Senhor. Aí a questão era definir agora para eles o que era trabalho. Como definir o que era um trabalho? Uns rabinos diziam que ir até a padaria, andar 400 metros, não era um trabalho. Então você pode sim levantar cedo, ir lá e comprar o seu pão da manhã, andar 400 metros, tomar o seu café. Outros rabinos eles já diziam que andar 400 metros já era um trabalho. Buscar o pão, carregar o pão, já era trabalho. Então você não podia no sábado ir à padaria e comprar um pão. Você não podia sair da sua casa e fazer caminhadas, porque tudo isso para alguns rabis era compreendido como trabalho, enquanto outros rabis achavam que isso não era um trabalho. Então eles tinham maneiras diferentes de interpretar esta lei e exigiam que o povo cumprisse tudo da maneira que eles interpretavam. E isso se tornava para o povo pesado. Estas listas do que podia fazer e não podia fazer, que era discutido entre os rabis, era chamada de jugo do rabino. Cada rabino possuía seu jugo, a que somente os seus discípulos eram obrigados a obedecer. Mas cada rabi dizia ter a verdade nas suas mãos, e o povo não conseguia entender qual era a verdade, qual rabi que estava correto. E esse jugo de cada um desses rabis se tornava para eles pesado demais, e gerava no coração destes homens que tentavam entender a lei de Deus, ouvindo os ensinos deles, culpa. Porque se ele levantasse cedo e comprasse o pão, ele ficava em dúvida se aquilo era pecado ou não, se ele estava desobedecendo a lei de Deus dada por Moisés, e isso gerava nele sentimento de culpa. E as pessoas então não conseguiam saber exatamente o que fazer, não conseguiam viver uma relação com Deus harmoniosa, uma relação de paz. A culpa estava sempre sobre eles, pesando e acusando-os. Então os religiosos da época de Jesus impunham um peso exagerado, um jugo pesado demais a seus seguidores. Na verdade, as exigências da lei são demasiadas para qualquer ser humano, e é por essa razão que Jesus nos convida
a que nos coloquemos debaixo do seu jugo suave. O jugo do Mestre Jesus é suave. Então ele se dirige a todos aqueles homens, mulheres que estavam sobrecarregados, que viviam na angústia constante de tentar cumprir a lei e obedecer a Deus, que carregavam o sentimento de culpa por não conseguirem cumprir a lei, um sentimento de culpa por acharem que estavam sempre cometendo algo contra Deus, por mais que eles tentassem fazer algo que agradasse a Deus. E aí Jesus os convida para que se colocassem debaixo do seu jugo, porque o seu jugo era suave. A estes que Jesus está se dirigindo, a estes que estavam sobrecarregados, que viviam na angústia de tentar obedecer à lei de Deus, de agradar a Deus, e nunca conseguiu então agradar a Deus. Jesus fala com aqueles que se encontram no limite de suas forças, e ainda assim não encontraram o que tanto buscaram, Deus. Sua palavra vai em busca dos que tentam ser perfeitos para agradar a Deus, receber a aprovação de Deus, fazer por merecer o amor de Deus. Vocês estão sobrecarregados. É isso que ele está dizendo: venham comigo que lhes darei descanso. Nós nos apoderamos da obra de Cristo e somos em Cristo acolhidos por Deus, mesmo com as nossas imperfeições. E aí nós percebemos o amor de Deus, descobrimos quanto Deus nos ama, e que em Cristo Deus não leva em conta nossas imperfeições, nossas falhas. Se você está sobrecarregado, as religiões têm colocado sobre você um peso muito grande, dizendo para você que para você alcançar as bênçãos de Deus, você precisa doar tudo que você tem, você precisa ficar pagando tributos lá, pedindo pelos pastores, sacerdotes, apóstolos, irmãos. Para você receber uma cura, você está cansado disso, sobrecarregado dessa religiosidade. Jesus te convida para descansar nele. O jugo dele é suave, porque ele já pagou todo o preço de toda a dívida que era contra você, que era contra mim, que era contra nós. Jesus na cruz te justificou, dando a você agora o privilégio de entrar diretamente na presença do Pai, de falar com Ele, de expor seu coração a Ele. Você não precisa pagar nada para receber uma cura. Você não precisa fazer campanha de 7 dias, campanha de qualquer uma para receber de Deus qualquer bênção. Basta você entrar direto com o Pai. Basta seu coração ser sincero com Deus. Basta você crer verdadeiramente que é Deus que faz e realiza todas as coisas. Você precisa crer em Jesus, o Salvador, o Messias, e aprender com Ele a respeito do reino de Deus e do amor de Deus. Se você está cansado, Jesus diz: vinde a mim e eu lhes darei descanso. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. E aprendam de mim. Quando nos colocamos debaixo do jugo de Jesus, do seu ensino, do seu reino, nós passamos a ter uma nova referência de valores, de prioridades, de ética. Deus quer transformar a sua vida. Tome o jugo de Jesus e aprenda com Ele, que Ele é humilde e manso. Obrigado por nos acompanhar. Hoje encerramos Mateus 11. Em nosso próximo programa, iniciamos nossa devocional em Mateus capítulo 12. Até lá, um grande abraço.